Fala aí, rapaz, beleza? Seguinte, tô voltando aqui pra passar algumas dicas de como vocês podem se destacar no futebol americano. E eu vou exemplificar sempre citando a posição de linebacker, né? Então, os exemplos vão ser direcionados a linebacker. Mas a estrutura dessas dicas serve para qualquer um. Então, primeira dica que eu dou para vocês para se destacar no futebol americano é masterizar o básico. É isso mesmo, é vocês criarem uma base, um alicerce muito bom, a ponto de quando vocês começarem a desenvolver mais conhecimento, vocês não sintam a necessidade de voltar para aprender alguma coisa, ou vocês sintam firmeza suficiente para sempre conseguir agregar conhecimento e buscar conhecimento. Um exemplo disso é quando você vai criar vai construir um prédio. A gente sabe que a diferença de construir um prédio, uma casa, tem muito a ver com a base, com o alicerce. Porque essa base aí, numa casa, vai aguentar X quilos. Um prédio vai aguentar talvez 1000 vezes mais, 100 vezes mais, whatever. O negócio é, vocês têm que criar essa base para não ter problema de falta de conhecimento, de lacuna, de não conseguir conectar os pontos quando vocês tiverem novas experiências e ouvirem novas coisas, né? É claro que passar uma coisa ou outra tá tranquilo, mas deixar realmente passar informação e detalhes importantes, isso faz diferença. Um exemplo disso para linebackers é conhecimento de jogo, é entender o que está acontecendo no jogo, é conhecer as suas responsabilidades e depois dos jogadores ao seu lado, porque linebacker, diferente de outros jogadores, ele comanda o time, ele ajusta a defesa, então ele precisa conhecer não só a sua responsabilidade, mas também a dos seus companheiros. O linebacker acerta a DL se ele vê alguma coisa, se ele lê alguma coisa, então isso é extremamente importante. O linebacker tem que saber o que ele está lendo, aonde ele tem que olhar. Ele não pode simplesmente alinhar e esperar a jogada começar. Ele tem que alinhar e saber aonde olhar, o que olhar e o que está fazendo diferença para que ele tome uma decisão. Outro aspecto importante nessa base, né, é saber se movimentar muito bem. Então, você tem que saber controlar seu corpo para fazer movimentação de linebacker, shuffle, girar o quadril, uma aceleração, um ângulo de tackle. Essa movimentação tem que ser muito bem treinada para que você consiga, de certa forma, chegar no seu oponente. E um outro ponto também que é extremamente importante é o tackle. O tackle é uma técnica, é um movimento que você tem que treinar passo a passo e não é simplesmente trombar o adversário. Então você tem que saber aonde você vai taclear, como vai taclear em cada situação e determinados momentos, e também dependendo do teu tamanho físico, né, e dos seus atributos, você vai usar muito mais técnica do que força, por exemplo. Ainda assim, é sempre muito bom você alinhar e conectar a técnica com força. Então, o seu físico
tem que ser diferenciado. Então, você sendo um linebacker, você precisa ficar de olho nesses pontos para que você consiga, de certa forma, iniciar, né, a sua carreira, iniciar no futebol americano de uma maneira coerente. Se você está pulando e está querendo descobrir outras coisas, não está nem conseguindo executar o básico, não está entendendo o que está acontecendo, você precisa voltar e entender, calma, o que é isso? Qual a minha responsabilidade nesta formação? O que eu preciso fazer para reconhecer uma jogada? Isso é básico. Se você tem problema, você tem que focar nisso. Você tem que focar nesse fundamento para que você possa prosseguir, né? Você possa progredir, tá certo? Número 2, treinar seu cérebro e os outros músculos. O que eu quero dizer com isso? A parte física é fundamental no futebol americano, fundamental. Mas se você só treinar a parte física e esquecer do futebol americano estratégia, você vai estar sempre um passo atrás do seu adversário. Importante, né? Depois de você entender o que está acontecendo, depois de você entender o básico do futebol americano, você tem que começar a desmiuçar o futebol americano e entender tendências, formações, responsabilidades do ataque. Você tem que realmente começar a buscar informações a mais, coisas que vêm que você normalmente não faria, que era o quê? O que um OL deve fazer numa trap? O que a OL faz numa inside zone, numa outside zone? E assim por diante. Assim, esses detalhes você vai conseguindo adquirir com o tempo, mas também você tem que estudar e buscar essa informação para agregar no seu pacote de conhecimento, e isso vai ajudar você a ter uma melhor reação, entendeu? Porque você, com todas aquelas informações básicas, né, que você já tem inicialmente, com tendência, etc. Quando você, por exemplo, viu um flow de outside zone, você já vai saber o que vai acontecer. Você já sabe o que está acontecendo. Você, claro, está lendo, mas você já tem essa informação embutida. Então, você tem que buscar as informações para agregar no seu conhecimento de futebol americano, o que vai fazer você sempre ficar milissegundos mais rápidos na reação, e isso vai fazendo diferença e vai fazer você ser destaque, entendeu? E como eu disse, não esqueça, o físico é fundamental. Você vai ser conhecido como um bom jogador, como um bom linebacker, se você for muito atlético. Se você não for muito atlético, talvez você seja conhecido pela técnica, mas isso são raros. Isso é sempre atlético e técnica, entendeu? Assim, só técnica é interessante, mas técnica todo mundo vai te alcançar. Você tem que ser atlético, técnica, inteligente, entendeu? Você tem que sempre buscar excelência, sempre buscar melhorar. Então, foca não só em ser atlético, ser físico, mas também em ser inteligente no futebol americano. Essa é a minha dica número 2. Dica número 3. Futebol americano é um jogo de pernas. É isso mesmo. Você só vai aonde as suas pernas te levarem. O futebol americano
nível de futebol, nível de um time amador para um time pro, é atleticidade, sim, conhecimento, sim, mas você vê o footwork desses times, você já consegue ver a diferença de nível deles. Então, essa terceira dica é você trabalhar no seu footwork, né? Nas suas movimentações de perna, de forma que você consiga estar aonde você sabe que deve estar. Uma coisa é você saber aonde deve estar, outra coisa é o teu corpo te levar lá, é você conseguir chegar a tempo para efetuar o tackle. Às vezes você consegue ler a jogada, consegue acompanhar, mas as suas pernas não conseguem. Às vezes o running back faz uma movimentação e você não acompanha com as pernas. Isso é falta de footwork. Tá com problema de troca de direção, algumas coisas que você precisa trabalhar. E isso tudo é um pacote. Enquanto você não tiver um footwork bom, enquanto você não dominar suas pernas, você não vai se destacar. Você vai ter sempre uma fraqueza, porque se trocarem a direção e você não conseguir trocar simultaneamente, você nunca vai dar o tackle. Se você conseguir ler a OL fazendo outside zone, mas você não conseguir se movimentar para sair do bloqueio, é outra coisa. E sempre assim. Então, assim, a perna, o movimento de perna está sempre conectado ao nível do time, ao nível do jogador e se ele se destaca ou não. Então, os técnicos estão de olho nisso, os times estão de olho nisso. Seu footwork faz toda a diferença e você tem que perceber isso e tem que trabalhar isso para que você consiga se destacar. Dica número 4: seja sempre full speed, seja sempre 100%. Você já viu aqueles jogadores que a jogada passou da altura onde eles estão, eles param, botam a mão na cintura, olham? Sabe aquele jogador que joga só 2 segundos e depois que teoricamente ele não pode fazer nada, ele para? Cara, isso é a coisa mais frustrante de se ver no futebol americano brasileiro. Isso faz diferença em relação ao nível do nosso esporte e de um profissional. Você vê, eu já vi jogos profissionais, tanto aqui na Alemanha quanto da NFL, e cara, a diferença nisso, nesse full speed, é absurdo. É claro que tem a ver com o físico, mas então trabalhe no físico. Você tem que ser full speed a todo momento. Enquanto você estiver dentro de campo, a todo momento. É sempre correr, nunca andar. E também fora de campo. Não fica de conversinha nos treinos, não fica papeando, perdendo tempo. Fica focado. O técnico foi para a esquerda, corre atrás dele. Vai ter um novo drill, bora, corre. Próximo drill, corre. Hora da água, corre, mano. Então, cara, treine o seu corpo e sua mente ser sempre full speed. Se você fizer esse treino meia boca, andando, mão na cintura e tal, no jogo você vai fazer a mesma coisa. Então treine seu cérebro a ser full speed desde o treino em casa, desde o treino em campo, até chegar na hora do jogo, que daí você vai ser full speed e vai estar trabalhando o seu nível para ser destaque, beleza? Dica número 5: seja resiliente. Cara, resiliência, velho, é quanto você suporta
pressão, quanto você suporta uma situação desagradável, uma situação difícil. Então, você tem que entender que jogadores de destaques, eles são resilientes, eles suportam pressão, eles suportam estarem quase fadigando, entendeu? Porque a resiliência é uma parada que você tem que treinar constantemente e ela tá muito ligada ao seu psicológico. Então, você precisa trabalhar a sua parte mental para poder dominar a sua parte física e para poder evitar de desistir antes mesmo do teu corpo desistir. Então, é isso que eu tô falando, você domina o teu corpo, você tem que dominar o teu corpo. A sua resiliência tá muito aqui, ó, tá muito no teu mental, tá muito enquanto você treinou, enquanto você se conhece, enquanto você está conectado com o jogo e com você mesmo. Então, se concentre, trabalhe nos seus pontos, nas suas fraquezas e desenvolva essa resiliência. Tá certo? Dica número 6. Seja comprometido, assuma responsabilidades e as cumpra. Cara, nós praticamos um esporte maravilhoso, mas que está longe de ser profissional ainda no Brasil. Então, nós temos que fazer muito mais esforço do que alguém que já pratica um esporte profissional ou que já está no nível profissional. Então, se você tem o plano de fazer o esporte crescer ou de crescer no esporte, você precisa assumir responsabilidades. E isso aí são internas e externas. É com o seu time de estar lá cedo no treino, de estar antes do jogo para ajudar a arrumar o campo, para ajudar a organizar toda a infraestrutura para fazer um espetáculo legal para a torcida. Tá fora de campo, ajudando na divulgação, marketing, mostrando que o futebol americano é um esporte digno, que respeita o adversário, que não tem briguinha, que é um esporte realmente que o empresário pode investir, entende? E isso é mostrado com atitudes, com ações. Se você é um jogador que já é destaque, por exemplo, você tem que pensar que se você fizer alguma coisa, você está passando essa má impressão para os novatos ou você está passando essa má impressão para a mídia, que com certeza ela vai colocar jogador de futebol americano fez tal coisa. Então você tem que pensar a todo momento que você representa não só você mesmo, mas seu time e o seu esporte. E tem muita gente trampando para fazer isso acontecer. Então, seja responsável, assuma essas responsabilidades e as cumpra, beleza? 7ª dica: seja companheiro. Mano, um time é como uma família. Uma hora um precisa do outro, uma hora você precisa do time, uma hora o time precisa de você. E quando todo mundo se ajuda, é sempre mais fácil. Eu pessoalmente tive muita ajuda do meu time. Para quem não sabe, Stepos, de Florianópolis. Eu tive muita ajuda do Brasil inteiro para conseguir chegar onde cheguei, para conseguir jogar a Copa do Mundo. Então, você precisa ser companheiro, precisa ajudar, sem pensar no retorno. Ajuda, cara, ajuda. Não custa nada
às vezes um favor, alguns minutos, pode ajudar uma pessoa a mudar uma vida para melhor, saca? Então, vocês têm que pensar que essa ajuda simultânea faz crescer não só você mesmo, faz crescer o time, faz crescer o esporte. Então, é uma parada coletiva, então sempre pensa coletivo, pense em ajudar o próximo, seja companheiro, que você assim também vai ser um destaque, beleza? 8ª dica, seja exemplo. Cara, se você quer se destacar, você vai ter que ser exemplo, você vai ter que ser uma pessoa do bem, você vai ter que inspirar e vai ter que contagiar as pessoas. Se você tiver mau caráter, se você não tiver virtudes, não for baseado nelas, dificilmente você vai crescer na vida e, claro, no futebol americano também. Então, pense nisso, seja um exemplo para você, um exemplo para o seu time e para o Brasil. E assim você vai conseguir certamente representar o nosso país no futebol americano. Dica 9, seja humilde. A humildade não é sempre falar que você não é bom, ou esconder seus resultados. A humildade é lembrar que você chegou aí e não foi sozinho, mano. Não foi sozinho. Que teve muita gente que te ajudou, que você só se destacou porque muita gente estava ao seu lado dando suporte, que você ainda tem muito que aprender, que você não é o melhor, e quando você pensar isso, você já tá para trás. Então, se você quer ser o melhor, seja humilde, mano. Esteja sempre aberto e disposto a aprender, a ouvir os mais experientes e também os não experientes. Você vai aprender de toda forma, sempre. Então, pensa nisso aí, que isso aí faz toda a diferença em se destacar em alguma coisa na vida. Já ouvi gente falando que ser humilde é um erro. Tudo bem, cada um tem sua opinião, mas eu penso que quando você é humilde, você não está se rebaixando, você está aceitando que você tem sempre que melhorar. E isso aí, pra mim, faz parte da cabeça de um vencedor, de um campeão, de um cara que se destaca no que faz, sacou? Dica 10, última, mas não menos importante. Gere valor, faça diferença, contribua e deixe a sua marca, deixe o seu nome na história. Se você quer realmente fazer a diferença, você não vai só fazer diferença quando você chegar na seleção, por exemplo, ou quando você jogar na NFL. Você vai fazer diferença quando você contribuir com vidas, quando você conseguir plantar uma sementinha do bem na vida das pessoas e, de certa forma, fazer com que elas cresçam, que elas evoluam. Isso aí pode ser não só no futebol americano, mas na sociedade, sacou? No esporte em geral. Então, pense sempre em agregar, em gerar valor para as pessoas. Falando no futebol americano, você sabe que existem times que não têm suporte ou que tem pouco suporte. Talvez você consiga, com algum contato seu, conseguir um patrocínio para um time que nem é o seu. Talvez passar o contato pro dirigente de um outro time. Cara, isso sim é pensar no esporte, saca? Talvez você conheça como pedir, né, patrocínio. Então, por que você não divide essa informação? É burocrático conseguir isso. Então, cada coisa que você faz
pensando não só em você, mas pensando no coletivo e para gerar valor, faz toda a diferença e com certeza, mano, vai fazer você ser um destaque. Com certeza. Beleza? Isso aí foram minhas 10 dicas para você ser um destaque no futebol americano. E se você tem mais alguma dica aí, coloca aí embaixo. E é isso, mano. Foco, evolução, tamo junto. Valeu!